Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Porquê é que os norte-americanos querem viver em Portugal? Vêm pelo sol, pela qualidade de vida e por uma perspectiva de futuro sorridente a investidores aventureiros. Chamam-lhe a Califórnia da Europa e são cada vez mais os que atravessam o Atlântico para fazer de Lisboa casa. Donald Trump venceu as presidenciais dos Estados Unidos da América e o número de pesquisas no Google com a frase "mudar-me para Portugal" aumentou de imediato. Quem parece estar mais interessado nesta mudança são os habitantes dos estados do Colorado, Oregon e Washington, onde Kamala Harris foi a candidata vencedora. O que os norte-americanos procuram em Portugal é a qualidade de vida, segurança ou tranquilidade. Escolhem as principais cidades, as suas periferias mais qualificadas e zonas turísticas como o Algarve ou a Madeira, mais recentemente. No primeiro semestre deste ano, Portugal recebeu mais de 1 milhão de turistas daquele país, o que representa um acréscimo de 15% face a 2023. Atualmente, segundo o relatório de Migração e Asilo do ano passado, residem cá mais de 14 mil cidadãos dos Estados Unidos. A vitória de Trump pode ter um efeito indireto no setor imobiliário português. A chegada de norte-americanos com poder de compra vai aumentar a pressão da procura sobre a escassa oferta de habitação e contribuir para aumentar os preços. Alfredo Valente, o diretor-geral da IAD Portugal, uma imobiliária com atividade nos Estados Unidos, ajuda-nos a perceber porque é que os norte-americanos procuram Portugal como local alternativo para viver. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Bom dia, Alfredo Valente. Comece pelo título deste episódio. Porquê é que os norte-americanos querem viver em Portugal? Bom dia, Amílcar. Temos que ir um bocadinho atrás. Historicamente, os americanos sempre gostaram de Portugal pela comida, pelo vinho. Há um turismo gastronómico importante em Portugal, mas também pela sensação de segurança, pela sensação de conforto, bom clima e pela porta aberta na Europa, pela porta de entrada na Europa. E, obviamente, também sempre gostaram de Golden Visa, estatuto de residente não habitual e D7, o visto dos nómadas digitais. Portanto, obviamente, não é gratuito o interesse dos americanos, mas também não é novo, não é de agora. A vitória de Trump pode ter tido um efeito indireto no setor imobiliário português, não é? Apesar disso, apesar dessa tradição, há uma chegada de norte-americanos mais recente com poder de compra. Essa chegada pode aumentar a pressão da procura sobre a oferta de habitação em Portugal e até contribuir para aumentar preços? Amílcar, a vitória recente de Trump, não a anterior, mas esta vitória recente de Trump, porque as duas não são a mesma coisa, eu acho. Esta vitória muito recente de Trump, para já, aumentou um interesse, as pesquisas por comprar casa em Portugal, emigrar em Portugal, não só em Portugal, mas, aliás, de resto, os americanos tipicamente imigram mais para países anglo-saxónicos, portanto, o Canadá, a Austrália são preferidos antes de Portugal. Em Portugal, os americanos, enquanto residentes, são relativamente residuais, portanto, se nós pegarmos da população estrangeira residente em Portugal, que é de cerca de 800 mil pessoas. São 14 mil os cidadãos norte-americanos em Portugal, não é? 14 mil, é residual, mas obviamente e muito provavelmente sim concretizarão alguns os seus projetos. Se isso vai contribuir para aumentar a pressão sobre o imobiliário português, eu diria que marginalmente sim, porque nós temos uma distância tão grande entre aquilo que é a procura e aquilo que é a oferta, que qualquer grãozinho de areia ou qualquer gota de água no copo a pode desequilibrar, ainda que eu diria que genericamente os americanos não procuram as mesmas casas que os portugueses. Então o poder de compra é muito maior. E eu tive a ver há dias, de facto, os imóveis que nós na IAD comercializámos com compradores americanos e genericamente eram imóveis superiores a €500,000, o que não é nem perto nem de longe a média da aquisição de um comprador português. Agora haverá provavelmente, se a procura ou se esta tendência, se este interesse pelo mercado português se concretizar, poderemos eventualmente cair em cima de alguma procura dos portugueses e agudizar uma situação que pré-existe. Quer dizer, não vamos culpar os americanos pela crise no mercado habitacional português, mas obviamente que procura adicional no mercado que está tão apertado é possível que de facto que possa agradar.
Portanto, aparentemente são mercados complementares, na medida em que estes norte-americanos procuram casas mais caras do que aquelas que os portugueses estão dispostos ou que podem Sim, pagar. Isso pode implicar que o mercado da construção seja orientado mais para este nicho de mercado com poder de compra mais alto? deixa-me dizer só uma coisa, Amilcar, é que acho que há um shift, há uma mudança. Ou seja, nós historicamente tivemos, e nos últimos anos, investidores americanos, o típico investidor, compra para revender, compra para reabilitar e revender e recuperar a mais-valia. Tínhamos também uma grande um grande interesse dos nómadas digitais, mas os nómadas digitais tipicamente não compram, não é? Arrendam, não compram daí, por isso nómadas. E este público-alvo, que de resto não é uma novidade, mas que vem ganhando algum interesse por Portugal, é um perfil de americano que não é o estilo típico, ou seja, compra para residir, compra para habitar, muitos deles, inclusivamente, para além de comprarem a sua casa em Portugal, investem em negócios em Portugal e, portanto, é desse ponto de vista, se assim quiser, um investidor estrangeiro amigo da economia, na medida em que, de facto, vai aqui residir, vai aqui fazer a sua vida. Se isso implica uma mudança no perfil da construção, não creio. O mercado imobiliário, e sabemos disso, é um mercado que tem um tempo de adaptação muito grande. Ou seja, tudo o que nós fizermos agora vai chegar ao mercado e, sobretudo, com a burocracia existente em Portugal, vai provavelmente chegar ao mercado aqui por 3 anos. E, portanto, não é isso que vai mudar o perfil. Acho, isso sim, que os americanos procuram imóveis diferentes daquilo que a média do português procura. Os americanos adoram zonas sociais, adoram espaços de convívio, adoram espaço exterior, adoram a vista. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, um mercado mais recente, super apreciado pelos americanos, o mercado Funchal, desde que se criaram voos diretos dos Estados Unidos para a Madeira, instaurou-se uma obsessão quase dos americanos, precisamente por essa vista inalterável de mar, uma coisa que o americano aprecia muito. Mas é um perfil de casas diferentes. E, portanto, e se isso vai mudar o perfil de construção? Não. Acho que nós temos problemas estruturais e, aliás, diria a Milcar também como ponto de reflexão, eventualmente, do futuro, que a razão pela qual esta vaga de americanos pode chegar a Portugal é precisamente a mesma situação que nós vivemos um bocadinho em Portugal. É uma faixa da população, e é isso que leva Trump a ganhar as eleições, é uma faixa da população excluída do acesso à habitação. E, portanto, acho que essa é a principal reflexão, é isto que está acontecendo nos Estados Unidos e que leva a um êxodo de uma parte da população, ou que pode levar a um êxodo de uma parte da população, não é a mesma coisa que nós estamos a fazer ao, de facto, eh, aceitar que uma parte da população, nomeadamente os jovens, não acedem à habitação. É esse, para mim, a principal preocupação. Portanto, a procura de uma qualidade de vida e de habitação que não existe no país de origem, que Claro, pode existir claro, aqui por claro, preços mais baixos, não é? Estamos a claro. falar de pessoas que vêm para ficar, não propriamente para investir. Nesse sentido, nós precisamos de nova construção, de reaproveitarmos estoque existente, aproveitamento de imóveis devolutos. Tudo isso, aliás, eu acho que essa é uma nova tendência que temos vindo a registrar também na IAD, Milcar, porque tipicamente nós dizíamos que os americanos preferiam as grandes cidades, Lisboa, ou as proximidades de Lisboa e o Porto, mas de facto, uma boa parte dos imóveis que nos compraram os americanos no último ano, em 2023, foram imóveis para reabilitar em zonas relativamente rurais, como por exemplo a Serra da Lousã, a zona centro do país, e porque lhes permitem essa vivência do exterior, essa noção de espaço amplo,
E isso claramente nós precisamos, mas precisamos também, isso sem nenhuma espécie de dúvida, precisamos de repensar a forma como utilizamos o território. Nós temos entre os imóveis que são neste momento, de uso rural, os imóveis em Portugal, por exemplo, os imóveis não, os terrenos que são de proprietário desconhecido, proprietário que não se identifica e que impedem as pessoas de aceder à sua casa, mesmo na proximidade das grandes cidades, e aqui Lisboa é um exemplo, Lisboa tem zona rural de proximidade com algum impacto. E isso eu acho que nós precisamos de olhar para a terra, olhar para os terrenos com outros olhos, é uma reivindicação de resto antiga que me parece poderá eventualmente chegar à agenda política nos próximos tempos, que é isto, o que é que nós podemos fazer com os terrenos, preferimos mantê-los abandonados e suscetíveis a serem alvo de incêndio em breve, ou de facto dar-lhes um destino que seja compatível com aquilo que nós imaginamos para as nossas cidades. Não precisamos de construir sempre massivamente em altura, isso é algo que obviamente também me parece ser uma preocupação, mas se calhar podemos usar terrenos que estão neste momento ou que não são neste momento afetos à construção de habitação, se calhar podemos repensar isso, e eu acho que isso é fundamental para que se force a uma descida dos preços do terreno e que, portanto, tornemos a habitação mais acessível para a maior parte da população. Uhum. Parece-me que o imobiliário resistiu melhor à Covid-19 do que à guerra da Ucrânia e ao aumento, do aumento dos preços, da inflação. Estamos a falar de uma vaga que, embora não seja de grandes proporções, tem obviamente um efeito acumulado. Há aqui um efeito colateral também na cadeia de abastecimento, por exemplo, de materiais para a construção. Sim, a Covid, de facto, fala-se muitas vezes da curva em V ou da recuperação em V, porque realmente o mercado imobiliário só foi afetado na Covid naqueles períodos mais críticos, onde não era possível fazer uma escritura e, portanto, nessa altura registámos quedas abruptas no número de transações, mas se, se ultrapassámos bem a questão da Covid, confrontámos-nos um bocadinho mais à frente, e na sequência de primeira guerra da Ucrânia e depois também a guerra entre Israel e Palestina, confrontámos-nos com dificuldades logísticas que decorrem. As cadeias de abastecimento sofrem. Há matérias-primas que demoram mais a chegar à Europa e que chegam mais caras, e isso afeta substancialmente os custos da construção, obviamente também a mão de obra, porque mesmo os próprios fluxos de pessoas se alteram, e portanto tudo isso, todo esse fluxo e essa cadeia de abastecimento, por um lado de matérias-primas, por outro lado de disponibilidade de mão de obra, foi substancialmente afetado, associado a isso a inflação, e isso levou, de facto, a acréscimos de preços substanciais. Houve uma altura, enfim, agora estaremos um bocadinho mais claros, mais calmos, porque a inflação está outra vez de volta a níveis próximos dos 2%, e, portanto, naquele nível que é aceitável para a economia como um todo, digamos assim. Mas houve uma altura em que, de facto, nós próprios nos imóveis em construção que tínhamos para comercialização, recebíamos da parte dos promotores semanalmente atualizações em alta dos preços, e, portanto, tudo isso dificulta ainda mais o acesso. E é com franqueza, e não, para não dourar a pílula, é óbvio que eu acho que esta vaga de americanos a chegar eventualmente a Portugal ou a Europa pode não ser o pior dos investidores nesse sentido, que é um investidor que vem para comprar, para residir, para fazer a sua vida cá, mas as consequências para a economia global da eleição de Trump podem não ser as mais simpáticas, no sentido em que podem agudizar conflitos, acelerar crescimentos de preços, e isso é aquilo que menos queremos nesta fase em que estávamos a encontrar de novo um bocadinho a estabilidade
da inflação, a estabilidade das taxas de juros, que é aquilo que é fundamental para também os portugueses poderem aceder à sua habitação. Alfredo, para terminar, o visto gold é crucial nestes casos ou o setor vive bem sem ele? O setor vive bem sem ele. Eu acho que sempre foi um bocadinho a questão dos vistos gold, e eu continuo a achar que há algum interesse em alguma estratégia à volta dos vistos gold só por uma questão de competitividade. Porque há outros países que usam isso como competitividade para atrair investimento e, portanto, eu acho que nós não devemos, por questões políticas, abstrair-nos de competir ou prescindir de competir com esses países. Agora, por exemplo, se me pergunta, e eu deixo a pergunta no ar, eventualmente para uma reflexão próxima, Amílcar, se um investidor hoje disser eu quero investir €1 milhão em Portugal para construir a habitação que eu vou arrendar e digam-me em que condições é que isso é melhor para a economia do país, nós não deveríamos conceder a este investidor condições para que ele possa concretizar o seu investimento. Eu deixaria a pergunta em aberto, mas parece-me que é o visto gold, onde eu digo, eu invisto aí dinheiro que não se sabe exatamente de onde vem, qual é a proveniência, invisto aí 250 mil euros e vocês dão-me um passaporte. Acho que ninguém quer isto, com franqueza. Agora, se nós queremos atrair para Portugal um investidor que está disposto a investir e a resolver, ou a ajudar-nos a resolver, porque não há nenhum investidor que resolva sozinho, a ajudar-nos a resolver um problema de acesso à habitação, eu isso conversaria com ele, mas é a minha opinião. Ok. Muito obrigado, Alfredo, por ter partilhado as suas opiniões com o nosso auditório. Obrigado. Obrigado, Amílcar. Welcome back to this house, Deep Clean. Hoje vai ser o dia de arrumações cá em casa. Vamos de limpeza do banheiro e eu vou levar vocês junto comigo. Já lá vai o tempo em que fazer limpezas era uma tarefa enfadonha na era do TikTok. Limpeza e organização são sinónimos de relaxamento e bem-estar. Desde a pandemia, o Clean Talk fez com que o mercado dos produtos de limpeza explodisse. Mas por que é que nos satisfaz tanto ver o mundo a ser organizado à frente dos nossos olhos? O Como Assim desta semana traz algumas respostas. Para ouvir, esta tarde no site do Público ou nas plataformas do podcast. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.